Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre a Axia Energia, pessoal, e um mega dividendo que a empresa pode pagar para os investidores. A Axia Energia, antiga Eletrobras, que já foi uma estatal, pode pagar até R$ 2 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. E até superar essa faixa de 12% de dividend yield. Uma das ações do setor elétrico que poderia ser uma das maiores oportunidades da bolsa olhando para longo prazo. Fora também de que a ação segue subindo mais de 100%. Será que ela ainda teria espaço para se valorizar mais? Já vamos observar tudo isso. Por isso que fiquem comigo aí até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre a Axia Energia, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo as ações da Axia Energia na carteira do canal, que é a antiga Eletrobras. Eu não tenho nenhuma empresa do setor elétrico, pelo menos até o presente momento, tá? Quando a gente olha um pouco para a Axia Energia, por mais, pessoal, que ela tenha sido privatizada, por isso que também decorre aí grande parte dessa alta nas ações, porque quando a empresa é estatal, o mercado costuma pagar um múltiplo menos elevado, ele costuma ali precificar um risco de interferência política. Então, por isso que a ação fica mais barata, cotada por múltiplos menores. Portanto, quando houve a privatização da Eletrobras, que aí mudou o nome, né, este ano aí para Axia Energia, a gente observa que houve uma alta bem expressiva nas ações. Depois de uma corrigida, mas grande parte dessa alta o mercado está reconhecendo após um tempo, tá? Então nem sempre o mercado reconhece no mesmo momento, pessoal. Ele reconhece quando a empresa já começa a dar os primeiros passos, de que a gestão privada já tem feito aí, consequentemente, uma diferença, tá? Quando a gente pega aqui, ó, a estrutura acionária da Axia Energia, antiga Eletrobras, a gente observa que o governo ainda pertence 45,22% do capital da empresa, ou seja, o governo ainda tem 45% da Axia Energia. Então ele é uma empresa privada, porém nem tanto assim, né? Já que o governo ainda tem uma participação bem expressiva, por mais que seja uma participação um tanto menor do que antigamente. Aí perceba que os acionistas privados seguem dominando aqui a participação na Axia Energia. Porém, surgiu um certo medo dentre os investidores neste ano, até porque a Axia Energia aparentemente apresentou um prejuízo, tá, líquido de 5,45 bilhões neste trimestre. Porém, pessoal, fiquem tranquilos, tá? Porque basicamente esse resultado é não recorrente, por conta aqui, ó, de uma venda de participação na Eletronuclear, o reconhecimento de despesas de 7 bilhões em alienação de ativos. Então, quando há um fato pontual, como aconteceu com a Petrobras no ano passado, em que ela realizou ali uma venda e, consequentemente, reconheceu uma despesa tributária, a empresa tende a dar um prejuízo pontual. Tanto que o mercado nem deu tanta bola, as ações conseguem aí se valorizar. Teve uma queda, de fato, né, dos 62 para os 49, mas isso aqui é só apenas ali de uma maneira pontual, não é algo que vai se perpetuar, pelo menos para os próximos trimestres. E antes da gente falar sobre perspectiva, sobre dividendo, sobre potencial de valorização, precisamos entender o que a Axia Energia faz, a antiga Eletrobras. Quando a gente olha um pouco aqui, ó, a composição, né, da receita da empresa, pode acompanhar isso aqui tanto no próprio Investidor 10, como também pelo próprio site de RI. Ah, não, Pablo, eu quero olhar pelo site de RI. Então você olha aqui, ó, um pouco do perfil corporativo. A Axia Energia, a antiga Eletrobras, é a maior empresa de energia que a gente tem aqui no Brasil. Não é à toa que quando a gente pega aqui, ó, em termos de valor de mercado, pessoal, é maior do que todas, tá? A gente pega o valor de mercado dela, você olha aqui, ó, 145 bilhões de valor de mercado. Então, quando a gente olha, grande parte da receita dela está atrelada justamente, olhando aqui para o perfil corporativo, a gente observa que, com o desenvolvimento do setor elétrico, reflete a visão do futuro. Então, ela é líder em geração e transmissão de energia, tá? Tanto que abaixo aí da Axia Energia, antiga Eletrobras, está a Taesa e a ISA Energia como as maiores transmissoras aqui do Brasil, em capacidade instalada, no caso ali, né, em questões geográficas aqui no Brasil. Mas quando a gente olha para a Axia Energia, ela é líder, tanto em geração e em transmissão, tá?
conta aí com 82 usinas em operação, totalizando 44 gigawatts. Então é uma gigante, tá, pessoal? Não é qualquer coisinha aí que vai fazer essa empresa parar. Se essa empresa parar, tecnicamente o Brasil inteiro fica sem energia, tá? Aí, consequentemente, é uma questão aí de fragilidade que é irreversível. Por isso que o governo, mesmo que ele tenha perdido o capital votante, ele não vai deixar a Axia Energia quebrar, porque ele sabe a importância que ela tem para a economia brasileira, na economia real, não somente por um fato de geração de resultados. Então a gente percebe que a geração é proveniente, que é a parte ali de questões hídricas, água, né? De baixo teor de emissão de gases de efeito estufa, hídrica, eólica e solar, e também é líder na parte de transmissão de energia. Quando a gente observa o crescimento dos resultados da Axia Energia, antiga Eletrobras longo prazo, a gente percebe que é uma empresa cíclica, tá? Não é uma empresa perene. Ué, Pablo, mas transmissão não é perene? Só que aí é que tá, pessoal. Não é só transmissão que compõe o seu portfólio. E eu já falei para vocês em vídeos anteriores que empresas de energia de geração e distribuição são empresas majoritariamente cíclicas. Por quê? Geração depende de um clima favorável, questões hidrológicas, preços competitivos na comercialização de energia, e a parte de distribuição depende que os residentes, que são as pessoas ali de bairros e tudo mais, não fiquem inadimplentes. Então assim, pessoal, o único setor que é totalmente previsível, que tem seus contratos reajustados por índice de inflação, que garante uma concessão no setor de energia, que você não tem dor de cabeça. Você pode pensar assim, é um setor que nunca vai parar. Independente aí da economia, independente da taxa de juros, é o setor de transmissão, que acaba sendo apelidado como filé mignon do setor de energia. Por quê? Porque independente do cenário, é um setor que vai continuar sempre produzindo resultados. Por quê? A receita dele está indexada justamente nos índices de inflação, IPCA e IGPM, tá? Então tanto a Taesa e a Exenergia são as mais previsíveis que a gente tem no setor elétrico, porque já tem receitas meio que garantidas. Basta instalar uma torre de transmissão, você já está tecnicamente transmitindo energia. Não existe segredo, mágica nesse tipo de negócio, diferentemente de geração, que já depende de questões mais complicadas, questões climáticas. Não é à toa que ela tem uma dívida líquida maior, ela tem consequentemente um retorno do seu capital investido mais fragilizado, e ela tem uma margem líquida negativa. E são nestes momentos, pessoal, que você encontra, e que a gente fala em ações cíclicas, nos momentos ruins, que surgem as grandes oportunidades, os momentos que nada está dando certo, diferentemente de uma Taesa e de uma Exenergia, você pode se dar o luxo de pagar em momentos que a ação está indo bem. No caso da Eletrobras, a Axia Energia atualmente, você quer que tecnicamente, né, haja algum fator pontual. A mesma coisa aconteceu com o Barsi. O Barsi comprou muitas ações da Eletrobras, a Axia Energia atualmente, lá no governo Dilma, quando a Dilma fez aquela medida provisória que acabou aí impactando fortemente as empresas do setor elétrico. Sabe o que aconteceu com aquela época, pessoal? A Axia Energia reportou um prejuízo bilionário, tá? Teve queda na receita líquida, o dividendo foi quase que zerado. Portanto, o Barsi, nada bobo, aproveitou as ações aí tecnicamente da Axia Energia nestes preços, porque ele sabia que essa medida provisória da Dilma era pontual e tinha aí uma expectativa de recuperação, dado o tamanho, o porte que a Eletrobras tinha na época. Então ele comprou as ações baratas, tá? E consequentemente ele acabou desfrutando de um excelente retorno. Perceba que nos últimos 10 anos a ação entregou 1.459% de retorno. Quando a gente coloca isso aqui em taxa anual composta para o investidor, tecnicamente você ter com uma Axia Energia 1.459% de retorno numa lupa de 10 anos, pessoal, isso aqui é muita coisa, tá? Vamos voltar ali na calculadora, ó, 1 mais, né, 1.459% de retorno total em 10 anos. Você teve 31,61% ao ano na média. Então você entende como que deu retorno? Por quê? Porque ele comprou barato. Ações cíclicas, quando você pega no preço correto, você tende a desfrutar de um retorno interessante. Até para quem pagou mais caro, já está tendo um retorno menor do que este retorno total, mas está tendo aí uns 400, 500% de retorno, que deu aí uns 20 a 19%. Ó, então não fez mau negócio você comprar a Axia Energia um pouco na alta. Mas para você que comprou nas baixas, conseguiu ainda amplificar mais ainda a sua rentabilidade, tá? Porém, o que importa é daqui pra frente. Será que a ação está barata? Eu acredito que sim. Esse PL negativo, consequentemente, é pontual, por conta de um efeito sazonal que ela teve ali no trimestre passado. Portanto, pessoal, a empresa hoje está cotada por 28 vezes lucro. Ou seja, uma empresa com PL mais alto simboliza tecnicamente um fundo de ciclo, tá? Então você pode deduzir de que a Axia Energia teria um potencial de valorização acima da média. Fora que quando você olha para o EV/EBITDA, você vê que está acima da média. Mas o que acontece nessas empresas de setor mais alavancado, de setor mais tecnicamente mais cíclico? Quando o EV/EBITDA está mais elevado, consequentemente você tem aí uma oportunidade
mais elevada, tá? Agora pegando aqui, ó, um indicador de preço. A gente observa que esse ano o dividendo foi bem atrativo, justamente por conta dessa tributação dos dividendos, tá? Mas olhando, vamos supor que a gente sabe que esse resultado aqui foi pontual, porém vamos pegar o EBITDA sem o efeito sazonal, para a gente observar se a ação está barata, tá? Detalhe, pessoal, que o EBITDA mais esticado, ele só vale se a empresa teve prejuízo, tá? Se ela não teve prejuízo, aí você tem que preferir o EBITDA mais baixo. Olha como era a empresa antes de ter prejuízo aqui por esse fator pontual. Estava cotada por 4 vezes EV EBITDA, então mostra que a Axia Energia está barata. Quando a gente pega aqui, ó, o EBITDA dos últimos 12 meses na empresa, a gente observa que o EBITDA total foi na faixa de... Aqui está em maneira trimestral, olha o EBITDA dela, 1 bilhão por trimestre. Pegando em maneira anual, a empresa lucra ali um EBITDA de 9 a 15 bilhões. Na verdade, ela lucra 20 bi, teve esse fator pontual, né? Então vamos considerar 20 bilhões de EBITDA. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor de firma aqui, ó, da Eletrobras e vamos dividir, né, tecnicamente 188 bi, dividido aqui por um EBITDA de 26 bilhões da Axia Energia. Então a gente tem um EV sobre EBITDA de 7, descontando esse resultado pontual que aconteceu por alienação de ativos. Então, ó, 7 vezes, se a média dela é ser cotada em 15, somente para o mercado pagar a média da empresa, descontando toda a dívida que ela possui, tecnicamente era para ela valer na bolsa 348 bilhões de reais. Se eu dividir isso, ó, pelo preço atual da ação, pelo valor de mercado atual, isso nos dá um potencial de valorização na ação aproximado de 140%. E detalhe, ela tem uma política de pagar para o governo querer preencher o seu déficit orçamentário, ela paga um payout médio na faixa de 27 a 30%. Portanto, para você que compra as ações preferenciais, tá? Quando você coloca aqui, ó, Axia Energia, você observa, né? Na verdade, por eu não acompanhar... Aqui, tem Axia 6, isso mesmo, ó, sabia, tá? Achei que a empresa já tinha feito uma mudança ali no grupo de ações. A Axia 6 tem um dividendo mínimo para a ação preferencial, por isso que o Barsi se aproveitou. Ela tem um dividend yield mínimo prioritário e obrigatório, independente para a ação preferencial. Você observa que lá em 2015, ó, ela pagou um dividendo, por mais que fosse mínimo, você pegando dividendos pagos, na faixa aqui aproximado de 10 centavos, 1,70, mas fica ali na faixa de R$1. Então imagina para o Barsi que pagou, sei lá, R$4 na ação na época, imagina se ele garante um dividendo de R$1 por ação, com a ação a R$4, tecnicamente ele tem um yield de 25%. Então você já tem hoje aqui no curto prazo um dividendo mínimo com a Eletrobras, ou seja, a Axia Energia, colocando aqui arredondando em 20 por ação, você poderia ter um dividendo na faixa de 2,3% de forma mínima, tá? Então perceba que em determinados pontos parece ser sim uma oportunidade. E aí você, que é acionista preferencialista, você vai receber uma porcentagem de dividendos mais elevadas, né? E aí se ela tiver esse EBITDA projetivo, qual que é o payout dela? O payout fica nesta faixa, né? De 50% a 40%. Você pode ter um dividendo na faixa ali em torno de 8% a 7% ao ano, perpetuando isso, né, para o médio a longo prazo. Aí qual que foi o crescimento do EBITDA médio da empresa? Bom, tecnicamente, vamos supor que ela continue crescendo 8% ao ano, sendo bem conservador, tá? E você perpetue um dividendo na faixa de 8. E aí você coloca uma taxa de reaplicação na faixa de 3. Você pode ter um retorno embutido no preço da ação de 18 a 19% ao ano na média. Agora que a ação dessa esticada fica mais complicado. Mas quando tava ali nos 33, 34, por isso tem que ficar de olho, pessoal. Ela é muito cíclica, tá? O setor de geração, ele é cíclico. Então, em dados momentos, ele vai te dar uma oportunidade de ouro. Você tem que ficar de olho nessas empresas, porque a oportunidade acaba batendo na porta e ela acontece muito rápido. Depois de alguns meses, a ação já se precifica, aí o bonde já passou, tá? Então, assim, com o setor elétrico, a gente tem que ficar nessa questão. Pegar as empresas boas de qualidade por um preço barato, tá? A Axia Energia é cíclica? É, mas é uma empresa de qualidade. Perceba o retorno que ela deu no médio e longo prazo. E é uma posição bem grande dos investidores, dos maiores players aqui da Bolsa Brasileira, tá? E hoje está barata, considerando tanto o indicador do Graham, tanto o indicador aqui do Lynch e vários indicadores que você perpetuar, você vê que a Axia Energia parece ser uma oportunidade bastante interessante. Nada é recomendação de compra ou de venda, apenas a minha opinião. Nossa, Pablo, só que aí é que tá, é muita coisa pra mim. Tô começando agora, não tenho tanto conhecimento, precisava de uma ajuda. Será que você tem alguma coisa que facilite nosso dia a dia? Pra mim que já tenho conhecimento avançado, precisava poupar tempo, não posso ficar despendendo tanto tempo aí o dia todo, que eu tenho família, tenho outras coisas pra fazer. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da Bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha,
ela é sua para sempre, para a sua vida toda, e ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Falando em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui, ó, também o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Axia Energia, antiga Eletrobras. Em particular, não tenho as ações da empresa, portanto é uma empresa que eu posso seguir de olho. Mas por eu ver mais oportunidades óbvias, tanto no setor bancário e no setor de seguros, eu não estou comprando muito ações de energia, né? Até porque eu acho que tem oportunidades que podem me proporcionar uma rentabilidade mais elevada no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!